Amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por Jesus que nos dá vitória. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Muito obrigado a vocês. Por Jesus que nos dá vitória, mais um dia de conquista, mais um dia que o Senhor nos deu. E é por estas e outras razões que nós estamos felizes. E quando eu ouvia aqui a irmã falar sobre ofertas, algo me chamou a atenção. Não é isso que eu vou falar. E no meu coração, pastor, algo falava assim: que privilégio é daquele que tem, assim, a oportunidade de contribuir na casa de Deus. Se você soubesse que privilégio é contribuir na casa de Deus. Que privilégio é ofertar na casa de Deus. Que privilégio é dizimar na casa de Deus. Irmãos, vocês não sabem a dimensão. Essa oportunidade que Deus nos dá. E eu não vou falar disso, mas Deus me tocou a falar isso. E eu sou muito grato a Deus. Durante essa pandemia, irmãos, não faltou nada, nem para mim, nem para vocês. Saber que tem pessoas aqui que foram agraciadas aqui, mas porque essas portas estavam abertas. Essa é a razão, pastor. Porque aqui tinha um homem de Deus, tinha uma mulher de Deus, tinha homens e mulheres de Deus orando aqui. Através do quê? Das ofertas. Porque tudo custa dinheiro, tudo tem um custo, tudo tem um valor. Você deslocar da sua casa tem um valor. Imagina o pastor de longe, onde ele mora, deslocando da casa dele quase todos os dias, que custo isso fica, não é fácil. Mas a maior alegria é saber que você faz parte da casa de Deus, e tudo que está acontecendo, você faz parte desse acontecimento. Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Pare um pouco e reflita. Você que ainda não sentiu esse toque de contribuir, de fazer parte, de ter esse privilégio, ore a Deus e tome uma decisão. Faça um propósito com Deus. Deus vai te honrar, querido. Não é isso que eu ia falar, que eu vou falar. Mas Deus, algo tocou no meu coração para falar. Eu sinto honrado. Eu sinto privilegiado esse servo de Deus e fazer parte das pessoas que contribuem para o reino, para a salvação de alma, para o crescimento do reino de Deus. Vai se batizar pessoas. Graças a Deus, você faz parte dessa alma que aceitou Jesus e que vai morar no céu. Que Deus abençoe. Eu gostaria, neste momento, de ler uma palavra. E a palavra que eu escolhi as tempestades da vida. As tempestades da vida. Olhando ali para a irmã Daniela. Irmã Daniela, que tempestade. Eu estive lá no hospital e eu vi a irmã, assim com os olhos vibrantes, dizendo: que saudade da minha casa. Que saudade do meu lar. Mas a tempestade ainda não passou. Mas eu digo que ela vai passar. Ediver, que tempestade. Que tempestade que parecia que não ia se acabar mais. Parecia que não ia ter mais fim. Quantas tempestades nós passamos. Uma doença é uma tempestade. Irmãos, tudo nesta vida, nós pagamos um preço. E desde que o mundo foi mundo e é mundo, sempre houve tempestade e haverá tempestade. Mas não é a tempestade que vai realmente desviar o percurso da sua vida, a sua direção. Nada vai mudar o percurso da sua vida. A tempestade não vai mudar. Se você acreditar na palavra do Todo-Poderoso.
É por essas e outras razões que nós estamos aqui reunidos e unidos, em nome do Senhor Jesus, para glorificarmos e agradecermos pela sua santa bondade, pela sua graça e misericórdia. E a Bíblia diz que a razão de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Se você está aqui, é a misericórdia de Deus. Se você venceu até aqui, é a misericórdia de Deus. Se essa tempestade passou, porque foi a misericórdia de Deus. Olhando para Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 22, vamos ler para a glória do Senhor. E diz a palavra do Senhor, aleluia, Jesus. E aconteceu, o título da leitura é Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E ele, temendo, e eles temendo, os maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Vou ler mais uma vez, versículo 25. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Graças e louvado seja Deus por Jesus, que nos dá vitória. Queridos irmãos, verdadeiramente, como eu disse e repito, sempre vai haver tempestade, sempre vai haver ventos, sempre vai haver terremotos. Sempre houve e sempre haverá. Mas veja só, não haveria arco-íris sem tempestades. Essa é a verdade. Nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa, e das profundezas da nossa angústia que nós erguemos para maiores conquistas. Diante da tempestade, é a tempestade que realmente nos fortalece para que enfrentemos o dia a dia, o cotidiano. As tempestades nos ensinam. A tempestade é pedagógica. É uma escola que nos ensina verdadeiramente aquilo que nós ainda não aprendemos.
A tempestade, é ruim passar por tempestade. E se você disser para mim, você quer passar por tempestades? Eu vou dizer não. Mas queira eu ou você, ou não, nós passaremos por tempestades. A tempestade, quando a gente vê a tempestade, eu lembro quando a gente, eu não me envergonho de dizer para vocês, lá na roça, quando eu morava na roça, eu sempre fui roceiro, eu não tenho vergonha de dizer para vocês, trabalhei muito na roça, e quando a gente estava na roça, e de repente vinha uma tempestade, pastor, a gente via que o céu escurecia, as nuvens, o vento vinha forte, e a gente saía correndo de repente, dizendo vamos para casa, porque, olha, o negócio, parece que o mundo vinha se acabando, porque todo mundo tinha medo da tempestade, o céu escurecia, o céu ficava de bronze, sabe, ficava tão escuro até azulado, e o vento e as nuvens naquela maior velocidade, e aquele vento que vinha balançando as árvores, levantando tudo que vinha na frente para os ares, e a gente corria para casa para livrar-se da tempestade, para esconder da tempestade. Mas nem sempre a gente consegue correr da tempestade. Tem hora que a tempestade nos pega de surpresa, sem que percebemos, sem que imaginemos que vai vir a tempestade, de repente vem a tempestade e nos pega, eu repito mais uma vez, de surpresa. E a gente diz, meu Deus, o céu, as nuvens estavam assim, mas eram tão fraquinhas, não representava que ia vir uma tempestade. Mas de repente você vê que formou de repente, e até você chegar no seu local, irmãos, a tempestade já se formou, e você corre, e você não consegue chegar aonde você quer se refugiar para se livrar da tempestade. Então tem momentos em que você consegue correr, se safar da tempestade, mas tem momentos que a tempestade te pega de surpresa e você é obrigada ou obrigado a lutar contra a tempestade e vencer a tempestade. Essa é a verdade. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos realmente, como sempre eu digo, na fiação de Deus, venha a tempestade que vier, você não é vitorioso, você é mais do que vitorioso, porque você confia naquele que tudo pode, você confia naquele que você serve, naquele que eu acabei de ler aqui, que diz que ele fala com o vento e o vento obedece. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós aceitamos como único e suficiente Salvador. As tempestades da vida são inesperadas. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Os ventos gelados do Monte Hebron, 2.790 metros, algumas vezes descem com fúria dessas alturas, ladeirentam e sopram com violência sobre o mar. Imagine agora os discípulos agora nesse lago de 21 metros por 14, ali com Jesus, naquele lago, com tipo de tempestade dessa, não foi fácil. E diz que aconteceu que naqueles dias entrou ele num barco com os seus discípulos e disse: passamos para a outra banda do lago. Eles iam atravessar, eles iam ir para um outro lugar, eles iam atravessar, e muitas vezes nós vamos atravessar algumas travessas dessa vida. Nós vamos passar para um outro caminho, para o outro lado. E muitas vezes ao atravessar, nós encontramos obstáculos, nós encontramos dificuldades, é verdade.
Mas aqui agora diz que eles, olha, passamos para outra banda do lago. E passaram. Isso foi uma ordem que Jesus deu. Isso foi uma ordem que Jesus deu. Vamos, passamos para o outro lado do lago. E veja só o que aconteceu. E eles passaram para outra banda do lago. Mas vem cá. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles foram obedientes. Eles estavam na presença de Deus. Eles estavam obedecendo ao Mestre. E por que veio essa tempestade tão tremenda? Dá para entender? Fazendo a vontade do Mestre, obedecendo as ordens, não desobedecendo, mesmo assim veio a tempestade sobre eles. Tem momentos na vida que a gente não entende, que a gente não compreende. Tem momentos na vida que a gente fica questionando. E o melhor de questionar é obedecer. Não adianta eu querer questionar. Não adianta eu querer dizer, eu querer falar alguma coisa. Porque a última palavra é do Senhor. É Ele quem dá a palavra. E agora fica questionando, mas eu não estou servindo ao Mestre, eu não estou obedecendo, e agora veio essa tempestade. Irmãos, eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu e você, nós estamos neste mundo sujeito, porque o próprio Jesus sofreu tempestades. Não de vento, mas veja a hora que ele diz, olha, aquele momento que ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que tempestade maior do que essa que ele estava passando, do que ele passou? A ponto de dizer, se for possível, Pai. Ele clamou. Ele orou, ele disse, Pai, se for possível. Porque ele sabia que era triste, era doloroso. Mas o Pai não disse nada. O Pai ficou quieto. Porque se ele não tivesse passado por aquela tempestade, o que seria de mim e o que seria de você hoje? Ele passou por aquela tempestade para que você conseguisse passar por essas tempestades dos dias de hoje. Se você, irmã Daniela, conseguiu passar por essa tempestade, é porque Jesus passou a maior por você e por mim. Pastor, se o senhor conseguiu, se eu consegui, se a igreja conseguiu, conforme realmente nós conseguimos passar por essa tempestade chamada coronavírus, é porque Deus passou por uma tempestade maior do que todas estas. Para dar o direito de ser você uma pessoa vencedora, uma pessoa que realmente possa andar de cabeça erguida, dizendo, ora e vem Senhor Jesus. Esta é a verdade. Irmãos amados, em Cristo Jesus, nós não estamos, irmãos, isentos de problemas, de dificuldades. Não estamos realmente mesmo servindo a Deus. Ser cristão não é andar, irmãos, andar como se fosse só em tapete, em almofada, numa estufa espiritual, cheio só de mil maravilhas. Não, ser cristão é ser um guerreiro, é ser um soldado, é ser realmente um herói. Deus, é como disse o pastor, Deus quer homens não frouxos e nem mulheres frouxas, né? Desculpa do meu palavreado, entendeu? Ele quer homens e mulheres de coragem, homens que lutam, homens que não têm medo, porque quando o medo prevalece, a fé desaparece. Os discípulos tiveram medo, eles em vez de terem fé, tiveram medo. Nesse momento que eles têm medo, a fé deles desapareceu, melhor dizendo. Eles tinham que ter fé. Irmão, não tenha medo. Você está entendendo? Tenha fé.
Não tenha medo, tenha fé. Se você tiver medo, a sua fé vai desaparecer, o desânimo vai chegar, a fraqueza vai chegar, a derrota vai vir. E você não vai conseguir vencer a tempestade da sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus me trouxe essa palavra, tempestades da vida. E quem não passou por tempestades? Eu, por exemplo, passei por várias tempestades. Talvez a tempestade seja o casamento. Talvez a tempestade seja a doença. Talvez a tempestade seja o desemprego. Talvez a tempestade seja um desânimo. Tem tantas tempestades nesta vida. Se a gente começar a enumerar, a gente vai ficar por algumas horas aqui falando sobre tempestades. Mas o Senhor nos chamou para ser soldados valentes, guerreiros. Deus não chamou covardes. Deus chamou homens e mulheres de coragem. Deus nunca chamou alguém que estava à toa na vida. Todas as pessoas que na Bíblia Deus chamou, eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam fazendo por merecer. O que eu quero dizer com estas palavras, meu querido, não se preocupe, porque essa tempestade que você está passando não vai mudar o percurso teu, a tua direção, o teu alvo. Jesus é a bússola. E diz a palavra que ele estava o quê? Passou para o outro lado do lago e passando e navegando, adormeceu e sobreveio uma tempestade de um vento no lago e o barco enchia de água, estando eles em perigo. Irmãos, uma vez eu estava no Guarujá, no Morro da Península ali, não sei que alguém conhece. Irmãos, eu vi uma tempestade. É feio uma tempestade em alto mar. Os barcos ficavam, escurecia e só via as luzes piscando. E os navegantes lá, navegando lá, o barco lá, irmãos, parecia ser uma eternidade. Parecia ser uma eternidade. E diz que o barco já estava... Como é que é? Enchendo de água, estava em perigo, ela enchia de água. Eles não tinham a tecnologia, as mordomias que nós temos hoje, que se eles caíssem na água, tinha, como é que chama, aquele salva-vida. Não tinha salva-vida. Se eles caíssem na água, era fatal, era morrer mesmo, não tinha para onde. Porque a tempestade era grande, estava enchendo o barco de água. Já não sabia mais o que fazer. Todos os recursos, porque eles conheciam aquele local com a palma da sua mão, mas os seus recursos, os seus conhecimentos, as suas técnicas realmente se esgotaram. E eles viram que eles iam o quê? Eles iam perecer. E chamando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou, e se fez o quê? Bonança. Jesus estava dormindo. Marcos diz, lá em Marcos capítulo 8, verso 37, ao verso 38, diz que ele estava dormindo numa almofada. Mas a Bíblia diz que que Deus não dorme. Que negócio é esse? Ele não dorme, ele não dormita, o guarda de Israel. Mas Jesus homem, Jesus carne, ele sofria as mesmas consequências, estava sujeito às mesmas consequências como nós, como homem. Mas o Deus Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, ele jamais dorme. Porque ele estava em forma de homem. Você está entendendo? Em forma de homem. Então veja só, quando ele se levantou, repreendeu a tempestade, e a fúria das águas cessaram, e se fez o quê?
bonância. Se o mestre estava dormindo sobre uma almofada, é porque os discípulos providenciaram uma almofada para ele dormir. Mas por que Jesus estava dormindo? Você já acabou de falar que Jesus não dorme. Eu já repito mais vezes, como homem, ele dormia, ele sentia canseira, ele sentia fraqueza, ele sentia tudo na carne, mas no espírito jamais. No espírito jamais. Dormia em uma almofada, porque Jesus estava ensinando o povo o dia inteiro. O dia inteiro estava pregando a palavra. A canseira chegou, Jesus não aguentava mais. E ele disse aos discípulos: eu vou dormir aqui um pouco, eu vou descansar. E de repente veio a tempestade, pegou de surpresa. Você está entendendo? Pegou de surpresa os discípulos e veio a tempestade. E o que aconteceu, irmãos? Eles viram que eles iam perecer. Iam perecer, realmente não tinha como. Jesus estava dormindo na almofada, porque estava cansado, como homem estava cansado. Mas será que Jesus não sabia dessa tempestade? Será que Jesus não sabia que ia haver uma tempestade? Já estava no currículo de Deus. Pastor, já estava no currículo de Jesus. Aquela tempestade que aconteceu foi um aprendizado para os discípulos. Então a tempestade, ela faz-nos aprendermos, aprimorarmos, cada dia mais a gente, vamos dizer, amadurecermos. Irmãos, Jesus sabia, ele estava dormindo, mas ele sabia de tudo. Simples e puramente, pastor, é que ele queria mostrar para eles que ele é o Todo-Poderoso, e que não adianta realmente confiar em A, em B, mas confiar no Todo-Poderoso, porque Ele está no controle. Ele queria mostrar para eles, dizendo: vocês sabem, vocês conhecem o mar, vocês já atravessaram muitas tempestades, vocês já passaram por muitos perigos, mas como esse vocês não passaram, e vocês conseguiram, porque eram tempestades fracas, mas essa veio para testar a fé de vocês. E quando veio para testar a fé deles, em vez deles terem fé, eu repito mais uma vez, eles tiveram medo e a fé desapareceu. Eu repito mais uma vez, não coloque medo, não tenha medo, porque senão a sua fé vai desaparecer. Senão você vai perecer. Tem que usar a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que nós esperamos que vai acontecer. Nós temos certeza que lá na frente Deus vai bradar na nossa vida. Aleluia! Essa é uma palavra para você nesse ano que você passou tempestade, pastor Luiz. Você pensa que eu não passei tempestade, não? Vocês sabem, mas vocês nunca ouviram eu contar do princípio ao fim. Um dia eu vou contar para vocês, e vocês talvez irão me dar razão. Teve dias aqui que vocês estavam cantando, eu estava chorando, e alguém dizia assim: talvez está chorando de alegria, de emoção. Eu estava chorando de dor no peito. Não tenho vergonha de dizer que eu chorei de dor no peito devido à tempestade. É como disse uma certa pessoa, olhou para a filha dela e disse assim, e viu a filha chorando, disse assim: olha, você agora está sentindo a presença de Deus. A filha olhou para a mãe e disse: não, mãe, apenas é uma dor de dente. Você está entendendo? Tem hora que você não sabe qual é da onde está vindo as lágrimas. Se são lágrimas de choro realmente, se são lágrimas de alegria, o que tipo de lágrima você está jorrando? Esta pessoa, a mãe olhou e disse: graças a Deus que hoje a minha filha está cheia do Espírito Santo. E olhou para ela e disse: o que você está sentindo, mãe? Dor de dente. Você está entendendo?
Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Você jamais vai entender o que a nossa irmã Gislene, quando ela está ministrando, Gislene não, Gisele, eu mudei seu nome, me perdoe. Quando ela está ministrando, quando o seu esposo está ministrando, você não sabe que muitas vezes está chorando. E você não sabe qual é o choro dele e nem dela. Muitas vezes é choro de alegria e o Espírito Santo impulsionando o seu coração. E você com vontade de falar em mistério com Deus. Mas muitas vezes é o choro dizendo: Senhor, me dá vitória. Senhor, abra a porta, Senhor. Eu não aguento mais essa tempestade. Eu não aguento mais, Senhor, esta luta. Esta é a verdade. É difícil de entender. Somente o Espírito Santo sabe o que você sente. Somente o Espírito Santo sabe o que você está passando, o que você já passou. E que muitas vezes vê você fazendo aqui umas voltas aqui, alta. Eu não entendo muito de música, mas eu vejo que é tremendo. Para mim é tremendo. Mas não sabe como está o teu coração. Não sabe o que você está passando. Muitas vezes você vê o pastor aqui glorificando a Deus, mas você não sabe o que está dentro do coração dele, o que está dentro do coração da sua esposa. Não sabe o que ele está passando. Ele está orando por você, dizendo: Senhor, abre a porta para esta irmã, repreenda este mal, repreenda essa tempestade. E Deus repreende realmente, ouve a oração dele, mas ele continua na tempestade. Agora você fala: por quê? Me explica. Me explica. Ninguém está livre. Ninguém está imune. Ninguém está livre de uma tempestade. Mas a tempestade que ele passa, a tempestade que ela passa, a tempestade que eu passo é para nos edificar, é para nos fortalecer, é para dizer assim: agora que eu vou orar, agora que eu vou pregar, agora que eu vou falar com o meu povo. É isso ou não é, pastor? Porque algo lhe impulsiona. E esse algo que lhe impulsiona se chama Espírito Santo. E de repente passou a tempestade. E de repente a glória de Deus, o céu se abriu, a glória de Deus desceu, e a vitória foi concedida ao servo e à serva do Todo-Poderoso. Quem é que não passou tempestade? Essa é a verdade. Você está entendendo? Essa é a verdade. Dura, nua e crua. Pensa que é mil maravilhas ser pastor. Quantas vezes eu chorei no meio dos matos. Não tenho vergonha. Quantas vezes eu passei por momentos difíceis na minha vida. A igreja cheia, mas não tinha um que tomasse a minha dor. Ninguém compreendia a minha dor e o meu sofrimento. É isso, não é, pastor? Ninguém compreende. E se o senhor falar, ninguém vai entender. E se você quer ter um ombro amigo, você quer ter um ombro amigo para falar, para desabafar. Talvez você não queira um amigo para resolver o seu problema, mas pelo menos que ele não vai conseguir resolver o seu problema, mas que você quer uma pessoa para falar com ele, dizer: meu amigo, olha, eu estou passando assim, assim, assado. Sabe? Você está entendendo? E muitas vezes a gente não acha um pastor. Porque se o senhor contar a sua história para mim, eu não vou te entender. Se eu for homem de Deus, realmente, como sou, eu vou orar pelo senhor. Mas se não for homem de Deus, for um murmurador, ele vai escandalizar o senhor e vai escandalizar a mim também. Porque ele não sabe os desígnios de Deus, ele não sabe o propósito de Deus, o porquê de todas as coisas. Mas nós precisamos de termos amigos para contar, para compartilhar. Compartilhar é muito bom, pastor. Compartilhar com amigos, com pessoas amigas, com pessoas que te compreendem, que te entendem. E que diz: pastor, eu não posso resolver o seu problema, mas eu vou fazer um jejum pelo Senhor.
Oh, que coisa gostosa, porque é melhor do que isso, pastor. Alguém fazer um jejum pelas nossas vidas, pela nossa vitória. Então a verdade é essa, irmãos, nós temos que verdadeiramente estarmos na presença de Deus para nós conseguirmos vencer as tempestades da vida. E ele disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento obedece? Você já viu para onde o vento vai? Você sabe para onde ele vem? Ninguém sabe, mas Jesus sabe. Jesus fala: aquieta a tempestade, aquieta mar. E diz que Jesus só disse: aquieta a tempestade, aquieta mar, aquieta vento. E houve bonança. Houve bonança. Jesus está falando nesta noite uma palavra precisa e concisa para o meu e para o seu coração nesta noite. Não se preocupe, porque vai haver bonança. Não se preocupe, não se desespere, porque realmente vai haver bonança. Não se preocupe, não se desespere, porque realmente Deus está no controle. A ventania, a impetuosa tempestade é realmente repentina, realmente acompanhada de chuva, de trovões e de relâmpago. Tanto vai parar o vento, como o trovão, como o relâmpago. Tudo vai parar, porque o Senhor diz: aquieta, e Ele obedece. Quem é esse que até o vento diz: aquieta-te, e ele obedece? Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós aceitamos como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então vale a pena lutar, vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena pregar, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena proclamar a mensagem que cura, que salva e que liberta, e que sobretudo leva o homem para os céus. Aleluia. A gente começa a sentir a presença de Deus. E como é bom sentir, como é lindo sentir a presença de Deus. Eu disse que os discípulos, por obedecerem, veja só, Jonas enfrentou o quê? Uma tempestade por desobediência. Jonas enfrentou uma tempestade por desobediência. E os discípulos sofreram uma tempestade por obedecer. Você está entendendo? Você está entendendo? Jesus disse: faça assim, e eles fizeram. Vão para tal lugar, e eles foram. Por quê? Porque, eu repito mais uma vez, por que tudo isso? Porque Deus tinha um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Quando os discípulos viram que a ventania se acalmou, eles disseram, se maravilharam, disse: quem é esse que até o vento obedece? Então quer dizer que com estas palavras eu interpreto e eu entendo que eles ainda não conheciam totalmente o poder de Deus. Você está entendendo? Irmão, nós ainda não conhecemos e jamais iremos conhecer o poder do Todo-Poderoso. Nós não podemos duvidar que Deus, Ele pode. Deus pode, diga, repita comigo: Deus pode. Deus pode. Deus pode te dar livramento. Deus pode acalmar a tempestade. Deus pode colocar alegria. Deus pode inverter essa tristeza em alegria. Deus pode inverter essa dúvida em certeza. Deus pode abrir a porta do emprego. Deus pode abrir a porta da palavra. Deus pode abrir a porta da pregação. Deus pode reavivar esta igreja. Deus pode mandar realmente um vento do Espírito sobre essa igreja, como domingo Deus mandou, e mandará outros muito mais ainda. Mas um vento mas aquele vento do Espírito que refrigera
Amém? O vento que refrigera, o vento que alegra, o vento que cura, o vento que dá dons espirituais. Ainda hei de ver esta igreja, o pastor hei de ver. Domingo foi um sinal, esta igreja falando em línguas estranhas, e a tempestade passando, e todo mundo falando em línguas estranhas, porque aqui tem profeta. Aqui tem homens de Deus e mulher de Deus. Eu quero ver, aleluia, Deus vai mandar esse ano de 2021. Eu creio que Deus vai mandar um vento, mas o vento da alegria, o vento do progresso, o vento da conversão de alma, o vento, aleluia, do Todo-Poderoso. Ele vai entrar na sua e na minha casa, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite eu profetizo a vós outros, porque Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Ser cristão, como eu disse, não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Jesus foi em uma festa de casamento, mesmo ele estando lá, faltou vinho. Era para faltar? Não, mas faltou. Mas ele estava lá, e ele multiplicou, aleluia. Deus vai multiplicar bênçãos na minha e na sua vida, porque aqueles que enfrentam a tempestade, amém, a vitória é certa. É certa. Jesus sabia da tempestade que estava para vir. A tempestade para vir, Jesus sabia, mas realmente ele fez tudo isso, eu repito, para os discípulos que crescerem na fé, espiritualmente e em todos os sentidos. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. As tempestades são, como eu disse, eu repito, pedagógica. Elas são escola de Deus para nos ensinar a lição da vida. Quando você olha para o Salmo 23, verso 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temeria. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, mas se você estiver ligado na fiação de Deus, nada vai acontecer com você. Você pode até sofrer, você pode até chorar, você pode até gemer, mas você vai cantar o hino da vitória lá na frente. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo como é que é? Quando você olha para Mateus capítulo 28, verso 20, diz: e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que estaria com você só um dia, uma tarde ou uma noite, ou de 6 horas da manhã até meio-dia. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Você está entendendo? Até a consumação do século, até Jesus voltar, até Jesus bradar, até você glorificar, até você sentir a presença, até você ter a certeza, até você ver Deus, aleluia, bradando na sua casa e no seu lar. As tempestades da vida, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. E quando nós estamos na sombra do Onipotente, escondido em Cristo Jesus, o diabo jamais vai conseguir nos apanhar, porque Jesus é luz e o inimigo é trevas. E a Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. Você que é a luz consegue ver o inimigo, mas o inimigo com seus olhares não consegue ver você, porque você é luz. E a palavra de Deus está falando nesta noite, no meu e no seu coração: você precisa ser luz. Você sendo luz, você vai vencer. Você sendo luz, você vai vencer. Como eu disse, eu repito, eu não sei o que você está sentindo,
Talvez uma dor no peito tão grande. Tem vontade de compartilhar. Eu repito mais essa frase. E não tem um amigo para compartilhar. Não tem tempestade tão grande como essa de você ter vontade de compartilhar alguma coisa para uma pessoa amiga e você não encontrá-la. Não encontrar. Mas conte para Jesus nesta noite, Ele é o amigo certo das horas incertas. Compartilhe com Ele. Ele não vai escandalizar você. Ele não vai te desmerecer. Ele vai te entender, Ele te compreende, Ele te entende. Mas conta para Jesus nessa noite. Qual é a dor do seu coração? O que você tem mais vontade de falar e não consegue falar com ninguém, fale com Deus nesta noite. E a tempestade é essa. Ele diz: aquieta-te, mar. Aquieta a tempestade. Hoje o Senhor está falando uma palavra profética para alguém. Ele está dizendo: hoje eu estou dando um basta. Pegue essa para você, se você estiver no Espírito. Hoje eu estou dando um basta nesse seu sofrimento. Essa dor no teu peito que gera dia e noite. Hoje Ele está dando um basta. Você vai acordar amanhã glorificando a Deus. É um peso no peito, não é verdade? E como dói. Dói ao ponto de você falar: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Você não vai morrer, querida. Você não vai morrer, querido. Jesus está no controle de tudo. Hoje Ele está dando um basta. Hoje essa tempestade vai ter fim. Hoje, nesta noite, eu profetizo, ela está tendo fim. Porque no sangue de Jesus Cristo há poder. Ele vai abrir as portas para você. Ele vai aquecer o seu coração. Ele vai dar alegria. E você vai ter vontade de viver. Porque quantas vezes você tem falado assim: eu acho que morrer é melhor do que viver. Você tem falado isso. Talvez para ninguém, mas dentro de você, você tem falado isso. Meu Deus, olha, melhor seria morrer porque eu descansaria. Você não vai morrer, sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida. O projeto de Deus ainda não terminou. Deus tem algo extraordinário na sua vida. Queira viver e viver com Cristo. Seja fiel, seja corajosa, seja corajoso. Tenha fé e não medo, porque se você tiver medo, a sua fé vai desaparecer. Não deixe a sua fé desaparecer. Aquece a sua fé no Senhor em oração e em busca, em santificação na presença de Deus. Eu estou terminando dizendo estas palavras. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelas tempestades que eu passei. Vocês me verem assim com 64 anos, mas não sabem o quanto que eu já sofri. E talvez ao olhar de alguém diga tudo ao contrário. Você que nunca me ouviu, querido. Muitas vezes as pessoas julgam as outras sem ouvir. Só ouve um lado, mas não ouve o outro. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgado. Mas eu ainda sinto que sou homem de Deus. Amém? Ainda sinto que sou homem de Deus. E a partir do momento que eu senti que Deus o livre que isso aconteça, que não sou homem de Deus, jamais eu terei coragem de subir nesse púlpito para pregar a palavra incorretamente, com a vida inadequada, com a vida em corrupção. E talvez você diga: por que esse rapaz já teve vitória? Porque ele conquistou, porque ele venceu, porque esse, sabe, começa. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas você deixa de se perguntar, deixa de questionar, porque esse rapaz um dia aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como você também aceitou. Eu sou de Deus e você também é de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Então você não julgue. Deus está me dando uma palavra. Não julgue. Você tem sofrido porque você tem julgado pessoas. Deixa que Deus julgue.
Deixa que Deus trabalhe, deixa Deus. Senão vai impedir o teu crescimento espiritual, vai impedir a tua carreira espiritual, vai impedir a tua carreira material. Você vai ficar sofrendo, patinando, andando, cavucando como tatu e não sabe o que faz, porque tatu só cavuca a vida inteira, não sai daquilo. Você vai continuar cavucando como tatu, desculpe da minha expressão, não vai sair disso, sabe por quê? Você fica questionando a vitória do outro, a vitória da outra, e por que isso deveria ser para mim, porque eu sou mais santo, porque eu sou mais santa. Mas você não sabe o que ele e o que ela passou, e houve arrependimento no coração. Você está entendendo? O amor cobre, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. Ame. Em vez de criticar, ame. Em vez de criticar, ore. Em vez de questionar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tomar conta, tudo pertence ao Senhor. Essa é uma grande verdade. Você está entendendo? Essa é uma grande verdade. Eu termino a minha palavra porque já está, a hora está esgotando. Irmãos, meu muito obrigado a você. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês, músicos. Que aquela época que o pastor saiu aqui, que ele foi viajar, vocês me toleraram. Porque eu sou todo desafinado. Vocês sabem que eu sou igual taquara de bambu rachada. Entendeu? Vocês me toleraram. Parabéns para os jovens. Parabéns, Gisele. Parabéns, Hálito. Hálito não. Oh, Jesus. Oh, Jesus, desculpa. Isso é idade, irmão. Isso é idade. Alisson. Né? Irmãos, esse jovem, né? Ih, agora fugiu. Aguinaldo, o Theo, o Mateus, vocês aqui da equipe, os irmãos aqui, os irmãos aqui da equipe, o abençoado aqui, o irmão, o chefe aqui, o nosso irmão chefe aqui, o Agostinho, os demais aqui que me toleraram, que eu sou, muito obrigado a vocês, e eu sou muito grato pela vida de vocês, meu muito obrigado. Vocês têm sido um homem de Deus, vocês jovens têm sido um homem de Deus. Parabéns para você, jovem, parabéns para vocês, equipe, parabéns, pastor, por essa equipe que o Senhor tem, parabéns pela esposa, parabéns pela igreja, parabéns pelos obreiros, parabéns por Jesus Cristo que nos dá vitória, e uma forte salva de palmas para Jesus. Muito obrigado.